Portanto, temos outra vez um polinómio agora de grau 3 em cima, em baixo o mesmo polinómio x² mais y². Portanto, este polinómio do denominador aparece muitas vezes porque permite pensar só em termos de simetria em relação ao ponto que está na fronteira. Portanto, outra vez, calculando limites no domínio da função racional, o limite é simples de calcular e é simplesmente substituir onde está o x por 1, onde está y por 2 e fazer a conta. Portanto, aqui voltamos a obter 1 mais 4, que dá 5. Em cima agora vamos ter 4, portanto isto dá 4 quintos. Portanto, problema resolvido no interior, num ponto do interior do domínio. Mais uma vez, o meu ponto 0, 0 é um zero do denominador, portanto, pertence à fronteira do domínio da função. Portanto, poderá ou não existir. Portanto, não temos, temos que fazer um estudo sobre a existência de limite, certo? Existe ou não, e se existe, qual será o valor. Portanto, começamos, como há bocado, a testar conjuntos, não é? Testar limite sobre conjuntos. Sobre conjuntos do plano. Portanto, e a técnica volta a ser geometricamente interpretada como, voltamos a ter aqui assim, o ponto 0, 0, que é um ponto fronteira. Estamos a pensar aproximar-nos num raio delta, certo? Portanto, recordo que isto que está aqui é o tal delta da nossa definição de limite. E, portanto, queremos saber se, aproximando-nos sobre conjuntos, vamos ser levados a algum valor único do limite em 0, 0. Portanto, podemos começar com os testes simples de há bocado. Portanto, se testarmos nos conjuntos de há bocado, que é colocar uma das coordenadas a 0 vindo pelo eixo do x ou uma das coordenadas a 0 vindo pelo eixo dos y, tanto para x igual a 0, portanto, temos, por exemplo, x igual a 0, primeiro, para variar, portanto, x igual a 0. O que é que isto implica? Implica que se chamarmos a esta a função f, portanto, vamos por pontos de coordenadas 0, y, e pela expressão, a própria expressão da função, vemos logo que, neste caso, isto vai dar 0. A mesma coisa se viermos pelos pontos de coordenada y igual a 0. Portanto, se viermos pelo eixo dos y, aí o valor que a função também assume para todos os pontos da sucessão, portanto, em x, 0, vai ser 0 também. Portanto, até agora, se existir limite e o limite vai ter que ser 0, ainda confere para estes. Portanto, podemos fazer mais um outro teste. Por exemplo, podemos testar, portanto, agora há um teste bastante conhecido, que é o teste sobre todas as direções, portanto, que é o teste de testar sobre o conjunto de todas as retas com um declive m, certo? Portanto, vamos testar se nos aproximarmos segundo todas as direções de retas de declive m da origem. O que é que acontece? Portanto, testando desta maneira, vamos ficar com o problema de calcular o limite na variável. Portanto, será um limite só, podemos reduzir tudo ao x. Traduzimos o y para mx e verificamos se o limite dá sempre o mesmo e quando der o mesmo agora vai ter que dar 0. Portanto, estamos a substituir onde está y por mx. Portanto, aproveito para dizer que esta técnica é igualmente boa a testar sobre um outro conjunto, como, por exemplo, y igual a x. Podemos ter começado por testar só numa das direções que estão aqui incluídas. Pronto, então ficamos com o m ao quadrado, que pode passar para fora do limite, não depende de x. Dentro da expressão que ainda tem x, ficamos com x ao cubo.
e ficamos em cima e em baixo ficamos com x ao quadrado, que pode ser posto em evidência, e 1 mais m ao quadrado, que por sinal também pode passar para fora, também podemos escrevê-lo cá fora, certo? Podemos deixar tudo o que não depende de x, podemos passar cá para fora, portanto 1 mais m ao quadrado. E, portanto, agora é fácil de ver que o limite que está aqui do x a tender para zero, de x, ficamos só com o x em cima, não é? Portanto, simplifica x ao cubo com x ao quadrado, simplifica e dá x. E, portanto, este limite existe. Estes limites, todos eles, para todos os m's, existem e dão zero. Portanto, isto para todo o m que se queira considerar. Pronto, se calhar, nesta altura, podemos parar os cálculos, achar que se estamos contentes com estes testes, é porque vamos agora testar o nosso candidato, mas já agora só porque existe esta tendência para ver só limites de direções, eu gostaria de fazer só um quarto teste que só tem um aspecto pedagógico, que diz que podíamos não ter ido por aqui, podíamos simplesmente ter pensado, por exemplo, ou num conjunto de parábolas, ou só numa parábola, por exemplo, a parábola y igual a x ao quadrado, certo? Portanto, a parábola y igual a x ao quadrado também é um conjunto de pontos que está nas condições do nosso teste e, portanto, se de facto continuarmos a encontrar o limite igual a zero, é porque podemos parar talvez as contas e, ou aliás, há quem, em vez de fazer o teste 3, possa logo passar para o teste 4. Portanto, por exemplo, se fizermos a substituição do y por x ao quadrado, vamos ficar com x e a seguir x ao quadrado. Em baixo ficamos com x ao quadrado mais x à quarta, portanto x quadrado, aliás, que é o mesmo valor que está aqui em cima, e portanto isto vai dar o limite quando o x está a tender para zero. Aqui ficamos com x à quarta vezes x, que dá x à quinta. Em baixo fica x quadrado mais x à quarta. E, portanto, o limite, mais uma vez, vai dar zero. E o nosso trabalho não terminou. Portanto, o que acabámos de fazer com aqueles 4 testes foi simplesmente encontrar um candidato a limite em 0,0 da nossa função racional. E, portanto, o que nós temos agora que fazer é, aplicando a definição de limite, epsilon delta, garantir que, qualquer que seja o epsilon que nos deem, conseguimos garantir que existe uma proximidade delta positiva. Não é? Portanto, estamos a pensar em bolas e raios de bolas. Tais que, se viermos com pontos x, y no domínio da função racional, que é R2, exceto 0, 0. Tais que, não é? Portanto, vimos com estes pontos, tais que estes pontos estão... Portanto, isto é o que nós vamos precisar de arranjar. É esta garantia que existe este delta, suficientemente próximos de 0, 0. E que nestas condições, tudo isto implica que a proximidade que o valor que a função tem, já agora vamos substituir o f de x, y, f de x, y, pela expressão que a função tem à volta, portanto, que é x, y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Portanto, isto que está aqui é, neste caso, a função que nós queremos mostrar, que tem limite em 0, 0, que é 0. Portanto, este é o nosso candidato. Portanto, o que isto significa é o seguinte, não é? Portanto, voltando a fazer o boneco. Portanto, se tivermos, este é o domínio, portanto, o domínio da função. Quanto ao contradomínio, há de estar em R. Portanto, a ideia é,
Se conseguirmos, o que nós temos que garantir é, se queremos garantir que os valores que a função tem estão muito próximos de zero, digamos, a uma distância epsilon do zero, então conseguimos arranjar em R2 uma bola de centro em zero e raio delta, em que temos esta garantia. Pronto, isto, a nossa função f é esta aplicação. Portanto, agora o que falta é interpretar tanto a condição de proximidade do x, y a 0, 0, portanto, o que é que significa esta distância? Esta distância dos pontos à origem significa que nós estamos a pedir que a raiz quadrada de x² mais y² seja menor do que um número delta, certo? Portanto, isto é a definição, aliás, da norma deste vetor. Portanto, e será que quando isto acontece, nós temos garantia ou não que este valor absoluto que está aqui vai ser muito pequeno, ou tão pequeno quanto nos deem ou queiramos, não é? Portanto, no fundo, o que nós vamos agora ter que fazer é ver o que é que acontece ao módulo de xy² sobre x² mais y². Quando isto está a diminuir, certo? Portanto, quando o x² mais y², aqui dentro da raiz quadrada, estiver a diminuir, isto também diminui. E o que está em cima também diminui. Portanto, o que nós queremos, de facto, é conseguir majorar isto com qualquer coisa que não seja uma função que está a tender para zero, tanto ao numerador como o denominador a tender para zero. Portanto, a técnica é, digamos, desembaraçar-nos do que está no denominador. Portanto, como é que fazemos isso? Primeiro, lembrando-nos que o que está no numerador se pode escrever, portanto, o produto como produto de módulos, não é? O y² não precisa de módulo. O que está no denominador é uma soma de quadrados. Também não precisa de escrever o módulo. Portanto, será que conseguimos majorar esta expressão e garantir que ela, de facto, quando esta for pequena, aquela também é pequena? Portanto, parece-me que sim. Portanto, agora, existem várias desigualdades que se podem usar para, para garantir para garantir o enquadramento ou a majoração deste módulo. Portanto, podemos usar tanto o facto de módulo de x ser sempre menor ou igual que raiz quadrada de x² mais y², o que no nosso caso isto não vai ainda conseguir absorver o denominador, ou seja, não consegue simplificar. Ou ainda, podemos, e é esta se calhar a majoração que nos dá jeito neste caso, majorar o y² por x² mais y². Portanto, se calhar basta-nos exatamente, podemos fazer as duas substituições. Já agora, portanto, a técnica diz-nos que se conseguirmos majorar com um número grande, também é válido, não é? Portanto, podemos mesmo majorar o módulo de x por esta raiz quadrada, o y² por x² mais y², que neste caso vai ser bastante útil, porque vai permitir simplificar com o denominador, e, portanto, agora ficamos com a raiz quadrada de x² mais y², que até podemos chamar-lhe epsilon, se tivermos aqui no âmbito da demonstração delta epsilon, porque exatamente é ao mesmo tempo. Portanto, dê-nos um epsilon para o qual nós queremos garantir que a função está tão perto, a epsilon, está perto a epsilon, digamos assim, do valor zero. Portanto, qual é que a gente tem que pegar? Temos que pegar nos valores de coordenadas x, y, que estão num raio delta do 0, 0. E, portanto, aqui sim acaba a demonstração, portanto, a nossa conclusão é que o limite existe e é zero. Portanto, só depois de termos mostrado que epsilon delta funciona é que podemos garantir que o limite
da função xy ao quadrado sobre x² mais y ao quadrado, existe